Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos, nós estamos oferecendo o culto desta noite em ação de graças por mais um ano de vida concedido pelo Senhor, a nossa irmã Ana Berenguer, que está aqui conosco. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no capítulo 3 do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 13. Todos acharam? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, rendemos graças a ti, porque o Senhor tem concedido mais um ano de vida à sua serva, que o Senhor possa, nesse tempo novo de vida, visitar a sua serva de um modo vivo e efetivo, derramando sobre ela aquilo que ela necessita. Senhor, o Senhor conhece o deitar e o levantar da sua serva, que o teu nome na vida dessa serva amada seja glorificado. Pai querido, nós também levantamos um clamor pela vida de Socorro, que o Senhor esteja visitando a tua serva naquele leito de hospital, que o Senhor esteja restaurando o funcionamento daqueles rins e que o seu nome ali esteja sendo glorificado. Pai querido, nós te pedimos uma bênção especial sobre esta palavra e que nós possamos não sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que o teu Espírito ele nos visite, abrindo os nossos olhos, iluminando os olhos do nosso entendimento de um modo vivo e especial, em nome de Jesus. Amém? Amém. Antes de nós discorrermos um pouco sobre essa palavra, eu queria conclamar a igreja a continuar intercedendo pela irmã Socorro Koifman. Socorro está internada no Hospital Português com os rins paralisados, fazendo hemodiálise, e foi algo de repente, e que nós possamos intensificar as orações por aquela irmã amada, que o Senhor possa ir ali e restaurar a sua saúde em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estávamos orando, pedindo ao Senhor que nos levasse a uma palavra, trouxesse uma palavra ao nosso coração, e esse texto saudou os nossos olhos. Fala, o Senhor falando à igreja de Filadélfia, ele diz: venho sem demora, conserva o que tens. Então o desejo do nosso coração é alertar a igreja, chamar a atenção da igreja a não perder de vista esse acontecimento iminente
e a gente não sabe o dia nem a hora, mas sabemos com toda certeza que Jesus virá, e todos os acontecimentos, todas as coisas que estão ao nosso redor falam sobre isso, testificam a respeito disso. E eu queria que nós entendêssemos um pouco esse contexto. Jesus enviou cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, e nessas cartas ele revela que não vê a igreja da mesma maneira que nós a vemos. Há aqui gritantes contrastes quando as igrejas estão sob o olhar prescrutador do Senhor Jesus. Nós vemos a aparência, ele vê o coração da igreja e de cada crente em particular. E é isso que nós não podemos perder de vista em nenhum momento, sobretudo nesses dias que antecedem a segunda vinda de Jesus. Você está falando de dias e de horas? Não, eu não sou maluca. Mas nós precisamos entender que este acontecimento é o próximo acontecimento profético do calendário profético de Deus, e nós não podemos perder de vista. É um tempo de preparação, é um tempo onde a igreja precisa parar, rever seus conceitos, rever as suas posturas, e nós precisamos, como crentes particularmente, e como um todo, como a igreja, parar para pensar e orar sobre isso em nome de Jesus. Então vamos dar um breve passeio sobre cada carta dessa. Jesus enxerga cada igreja da seguinte maneira. A igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, fundamentalista, de doutrina sólida, mas faltava algo àquela igreja. Era uma igreja fria, faltava amor. Esmirna era uma igreja pobre aos olhos dos homens, mas rica do ponto de vista de Deus. Pérgamo era uma igreja onde estava o trono de Satanás, mas havia ali um crente fiel chamado Antipas, que estava pronto a morrer como mártir por amor a Cristo. Tiatira, a igreja mundana, a igreja idólatra, como a cidade onde estava localizada. Mas havia alguns poucos que não abraçaram a sua doutrina permissiva. A igreja de Sardes tinha fama de igreja viva, era uma igreja de muitos eventos, mas aos olhos de Cristo estava morta. Alguns poucos ali também não se contaminaram e andaram de branco na presença de Jesus. Aí vem Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Tinha pouca força aos olhos do mundo, mas era uma igreja fiel, perseverante, diante da qual o Senhor colocou uma porta aberta. A esta igreja, o Senhor diz: venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E finalmente, a igreja de Laodiceia, que é a igreja apóstata, considerava-se rica e abastada, como a cidade onde estava localizada. Mas aos olhos do Senhor ela era considerada miserável, pobre, cega e nua. Amém? Amém. Então, as igrejas para as quais Jesus escreveu eram representativas de toda a história eclesiástica através dos tempos. E é importante observarmos todo esse panorama geral das igrejas para entendermos o momento profético que estamos vivendo, momento de preparação, tempo de preparação. A pior das brincadeiras é você brincar de ser crente. E nós precisamos parar e dizer: de que lado eu estou? Será que realmente Jesus é o Senhor da minha vida? Será que Jesus é o Senhor e Salvador? Porque Ele tem sido o Salvador de muitos, mas Senhor de bem poucos. Nós precisamos nos posicionar nesse sentido, porque a hora vem e já está chegando, quando não haverá mais meios da gente se posicionar. Então, queridos, em nome de Jesus, que o Senhor, Ele possa ministrar nessa noite ao seu coração de um modo vivo, de um modo especial. A releitura
dessa carta a Filadélfia, ela é bem oportuna, pois esta é considerada a igreja fiel que espera a volta iminente de Jesus e também é chamada de a igreja do arrebatamento. Ela não é uma igreja local, você não pode dizer essa igreja ou aquela igreja é Filadélfia, mas ela é formada, ela aponta para um remanescente fiel encontrado em cada igreja, porque em todas as igrejas existe Filadélfia, em todas as igrejas existe aquele remanescente fiel de crentes que perseveram, de crentes que não abandonam o Senhor, de crentes que estão ali continuamente na presença do Senhor. E quando eu falo isso, eu não falo do igrejismo, de você viver enfiado dentro de uma igreja, mas é aquela comunhão viva com esse Cristo vivo, é esse relacionamento estreito com o Senhor que nós precisamos resgatar no tempo de hoje. Amém? Amém. A gente tem visto que o famigerado evangelho da prosperidade, a teologia dessa prosperidade rasa, tem sido muito mais um desserviço ao evangelho do que um serviço. E nunca foi tão importante a necessidade de nós nos posicionarmos em relação a Jesus. Eu recebi um e-mail hoje pedindo oração por aquele casal que está no Senegal, pastores, missionários, e estão ali presos ainda, precisando de uma interferência do céu, fazendo um trabalho tremendo missionário no meio das crianças e adolescentes do Senegal, e eles foram acusados falsamente por uma oposição que se levantou muito grande, de estarem abusando daquelas crianças e daqueles adolescentes. Isso não é verdade. Então a igreja precisa estar preparada para as oposições. Então que nós possamos orar e clamar por aqueles queridos em nome de Jesus. A igreja precisa estar preparada para os dias que virão, e certamente serão tempos difíceis. E o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, ele diz o seguinte: nos últimos dias surgirão tempos difíceis, quando os homens se tornarão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados e mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então nunca as palavras do apóstolo soaram tão atuais como nos dias de hoje. É impressionante quando eu leio esse texto de Paulo a Timóteo, e nós nos lembramos do noticiário, ou dos noticiários dos jornais, parece que nós estamos vendo aquilo que está estampado lá fora. É impressionante. E o desafio da igreja hoje é muito grande, mais do que em qualquer outra época. Precisamos, à semelhança de Filadélfia, permanecer fiéis, não transigindo com o mundo para tornar a palavra palatável aos incomodados. O evangelho precisa ser pregado em sua plenitude. Nós não precisamos fazer rodeios nem adendos para que essa palavra seja pregada. Essa palavra tem que ser pregada da maneira como ela está escrita, doa a quem doer. Amém. Para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Aquilo que o Senhor vai fazer com essa palavra que está sendo pregada até o seu coração, até os seus ouvidos, não é problema meu, é problema de Deus. Mas a palavra não pode ser maquiada, não pode ser transformada, adocicada para agradar a plateia. Então que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus, ele abre para Filadélfia uma porta de oportunidade ministerial, mas havia dois obstáculos a serem vencidos. Primeiro obstáculo, a falta de força.
versículo 8, diz o seguinte: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja não era uma igreja grande nem forte. Não havia nenhuma influência política naqueles dias, naquela igreja, nem era uma igreja de multidão, mas o Senhor elogia por sua fidelidade, perseverança e firmeza da palavra. Então, queridos, não é o tamanho nem a força da igreja que determinam a autenticidade do seu ministério, mas sim a fé no chamado e autoridade do Senhor. E isso pressupõe comunhão, serviço abnegado e mentoria. Os crentes precisam de mentoria. Quem é que vai fazer isso? Os crentes mais experientes precisam mentorear os crentes inexperientes. O pastor não pode fazer tudo, mas é preciso que os mais velhos na fé, os mais experientes na fé, estejam ali acompanhando os mais jovens na fé. O serviço abnegado. Nós precisamos pôr a mão no arado de Deus sem olhar para trás. Nós precisamos estar prontos até para morrer por Jesus, se for preciso. Porque nós vivemos num país livre, nós vivemos num país onde a palavra é franqueada. Nós podemos pregar essa palavra em todo o tempo, em todas as horas. Eu posso botar um banco naquela esquina, subir no banco e pregar essa palavra sem que ninguém me proíba. Mas é preciso fazer a obra enquanto é dia, porque a noite vem quando não vai se poder mais trabalhar. Nós precisamos considerar as oposições, nós precisamos considerar as perseguições. Nós já percebemos isso de uma forma subliminar, de uma forma velada. E muitas vezes, para que você não sofra isso, é preciso que você costure alianças, sobretudo alianças políticas, que nós não podemos misturar a igreja, o cristianismo com política, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É engraçado que nesses tempos de eleição, nós somos procurados muitas vezes por algumas pessoas que estão disputando cargos eletivos, e essas pessoas nos propõem que nós abramos oportunidade para elas subirem nesse púlpito e falar das suas plataformas políticas. As tentativas foram todas vãs, porque aqueles que chegaram aqui, eu disse: olhe, púlpito de igreja não é palanque eleitoreiro. Se o irmão quiser vir à igreja, venha, mas não para subir no púlpito para falar de política. Mas a senhora tem que entender que muitas vezes é necessário a gente recorrer e cada uma mão lava a outra. Eu digo, não no reino de Deus. Porque quem sustenta a igreja é o Senhor da igreja. A segunda coisa que nós encontramos aqui, o segundo obstáculo que a igreja encontrava aqui, está no versículo 9, era a oposição dos falsos judeus da cidade. Diz o seguinte: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Amém? Amém. Esses a quem Jesus chama de sinagoga de Satanás, podiam ser judeus segundo a carne, mas estavam longe de fazer parte do verdadeiro Israel de Deus, no sentido neotestamentário. Esses falsos judeus se opunham ostensivamente ao ministério cristão de Filadélfia, assim como faziam em Esmirna. Eles faziam falsas acusações contra a pequena igreja de Filadélfia. Quanto
Quantas oposições a Igreja do Senhor tem enfrentado hoje em toda a face da terra? Quantos têm deixado de seguir a Cristo por não aguentar o peso da palavra cortante do Senhor? Contudo, não podemos esquecer que até Jesus perdeu seguidores, porque ele pregava uma mensagem politicamente incorreta do ponto de vista humano. E Charles Swindoll, em seu último livro chamado A Igreja Desviada, ele diz o seguinte: até hoje não encontrei nenhuma passagem bíblica em que Deus demonstrasse qualquer preocupação com o aumento da audiência como objetivo da igreja. Satisfazer a curiosidade, a coceira nos ouvidos de nossa audiência pós-moderna é um exercício de futilidade. Amém? Amém. Pregar palavras sem aliviar ou maquiar seu conteúdo gera grandes oposições. Muitas pessoas têm ido embora, vêm e vão embora. Duro é o discurso. Quem pode ouvir? Quem vai ouvir? Aqueles que são escolhidos de Deus e que permanecerão no caminho até o fim. Aqueles que perseverarão até o fim. Estejamos preparados para avançar, mesmo em meio às oposições. Que possamos pensar e orar por isso. E para encorajar aqueles irmãos, o Senhor lhes faz 3 promessas maravilhosas. Primeira promessa nós encontramos no versículo 9. O Senhor trataria com os inimigos de Filadélfia. Parte B do versículo, ele diz o seguinte: eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. É como se o Senhor dissesse em resposta à fidelidade de Filadélfia: eu cuidarei pessoalmente dos seus inimigos. O Senhor, de forma terna e comovente, ele declara seu próprio amor por aquela igreja. Ele fará com os seus opositores, fará com que seus opositores eles se prostrem diante de você. E quando a gente traz essa palavra e falamos em oposição, essas oposições tanto podem ser em relação a toda a igreja constituída, como oposições a crentes particulares que andam em fidelidade. Todos aqueles que andam piedosamente sofrerão perseguições. Quando você vê um crente que está tudo legalzinho, tudo sem perseguição, as coisas andam perfeitamente, tem alguma coisa desmantelada, tem alguma coisa errada. Porque crente fiel, ele é perseguido. Ele é assolado. Ele é assolado por inimigos humanos e espirituais. E que nós estejamos preparados para isso. Cada vitória que nós obtemos nos prepara para outro nível de batalha. E nós precisamos estar prontos em nome de Jesus. Em Jeremias 15, 11, o Senhor diz o seguinte: na verdade eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Não temamos. Deus se encarrega da luta do crente fiel que cuida da sua obra e usa armas espirituais, não as carnais. Grandes coisas o Senhor fará na sua vida, em nome de Jesus. A segunda coisa que nós vemos, a segunda promessa que o Senhor faz àquela igreja, nós encontramos no versículo 10, o Senhor livraria Filadélfia da hora da tribulação. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Amém? Amém. A aplicação final aqui é a tribulação que sobrevirá a toda a terra antes da segunda vinda de Jesus. O mundo inteiro sofrerá com esse
acontecimento de ampla magnitude, mas a igreja fiel, a noiva do Senhor, a eleita de Cristo, será livrada dessa hora, embora alguns não aceitem essa interpretação pré-tribulacionista. Cremos que essa afirmação aponta sim para o arrebatamento da igreja. A igreja fiel que conservar a palavra e o testemunho será guardada daquele dia. Filadélfia não transigiu nem cedeu às pressões. Preferiu ser pequena e insignificante aos olhos do mundo do que ser grande e mundana como Laodiceia. A terceira promessa feita pelo Senhor àquela igreja, o Senhor prometeu que honraria os fiéis em Filadélfia, versículos 11 e 12. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falarei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Amém? Amém. Então, queridos, o Senhor diz a Filadélfia, num telegrama rapidíssimo, ele diz: venho sem demora. As palavras daquele telegrama de Jesus repercutem até hoje. E a semelhança dessa igreja de Filadélfia, aguardamos ansiosos a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O momento profético que estamos vivendo é de preparação. Sejamos sóbrios e vigilantes, pois não sabemos nem o dia, nem a hora. Mas é certo que aquele que vem virá e não tardará. Amém? Já podemos ouvir os sinais, eles estão por toda parte. E eu relacionei alguns desses sinais que nós podemos constatar com muita facilidade. Nós podemos ver, nos dias de hoje, a violência desenfreada, a promiscuidade sem precedentes, a destruição da família como instituição divina, a desobediência às autoridades constituídas, a negação de tudo que se refere a Deus, a atração fatal pelo ocultismo e pelo satanismo, a multiplicação do saber em todas as áreas, principalmente nas ciências, sem falar nos conflitos mundiais, nas catástrofes, na fome alarmante dos países subdesenvolvidos, e a natureza que ferida e abalada se levanta contra o homem e seu algoz. Queridos, tudo isso sem falar ainda no amor que tem esfriado dos corações. Talvez você tenha entrado aqui desejoso de ouvir uma outra palavra, mas eu creio que o Senhor, Ele separa aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Nós precisamos aprender a permanecer firmes na fé e vigilantes numa constante e ininterrupta preparação. Que nós possamos de contínuo olhar para Ele, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O vencedor terá gravado em sua vida um novo nome, o nome de Deus, o nome da Jerusalém celestial e o novo nome de Cristo. Esses nomes permanecerão para sempre, em nome de Jesus. O que as palavras de Jesus a Filadélfia nos ensinam hoje? Em primeiro lugar, a porta está aberta para a salvação, para a santificação, para a comunhão e o serviço abnegado. É tempo de fazer a obra de Deus enquanto é dia. É tempo de anunciar Jesus. É tempo de falar àquelas pessoas que estão à nossa volta. É tempo de testemunhar positivamente acerca do Cristo. E nós precisamos fazer isso depressa. Jesus espera que aproveitemos o tempo de oportunidade e façamos a sua obra. Segundo lugar, precisamos nos manter fiéis e conservar o que já recebemos da parte de Deus. Não negligencie a palavra. Não negligencie o testemunho, em nome de Jesus. Em terceiro lugar,
Vamos cuidar da obra do Senhor para que Ele cuide da nossa, ou seja, para que Ele trate com todos aqueles que têm se levantado aleivosamente contra nós. Muitas vezes eu estou assim, estou abatido, estou entristecido, estou isso, não vou fazer a obra de Deus. É exatamente nesses momentos que o Senhor mais requer de nós, que nós não larguemos o seu arado em nome de Jesus. E por fim, o Senhor diz: venho sem demora, conserva o que tens, estejamos vigilantes em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Ele possa aplicar essa porção da palavra ao nosso coração em nome de Jesus. Amém?